agora vôlei. Hoje tem jogo atrasado da Superliga entre o Taubaté e o Minas Tênis. E para trazer mais informações sobre esse confronto, a gente chama ela, Larissa Murad. Boa tarde. Eu acho que vai ser um jogão, hein? Tudo bem por aí? Oi, Andressa, boa tarde para você. Olha, promessa de jogo bom na noite desta quarta-feira na Arena Minas, entre Vôlei Taubaté e Minas Tênis Clube, partida válida pela Superliga. Lembrando que essa é uma partida atrasada do torneio, que deveria ter acontecido lá em janeiro. De um lado, o Taubaté vem embalado com 39 pontos no campeonato, apenas uma derrota na competição e nos últimos 2 jogos mais 2 triunfos. Um diante do Blumenau e outro frente ao Ribeirão, ambos em casa no ginásio do Abaeté e por 3-0. Porém, os comandados do argentino Weber têm certa desvantagem para o jogo contra o Minas, justamente pelas ausências no elenco. São 6 desfalques: o levantador Rafa, os centrais Riad e Lucão, o ponteiro Yudi, o líbero Thales e também o oposto Gabriel Cândido, todos com Covid-19 e que agora seguem isolados, recebendo os cuidados do departamento médico do clube. Inclusive, no confronto diante do Ribeirão, destaque para o multicampeão Maurício Borges, que atuou muito bem como líbero. Do outro lado, o Minas, que tem o experiente William El Mago como levantador, chega completinho para a partida dessa noite, embalado após vencer o Campinas no fim de semana por 3-2 em casa, num jogo de mais de 2 horas. Já no confronto anterior, no dia 16 de janeiro, o Minas perdeu por 3-0 do Cruzeiro. A partida dessa noite entre Taubaté e Minas está marcado para 7 horas da noite e pode ser uma boa oportunidade para o treinador da equipe do Vale experimentar algumas peças do time, né, Andressa? De volta com vocês no estúdio. Exatamente. Time tem, banco tem também, inclusive um banco bem recheado no Taubaté Vôlei, mas é claro, Antônio Carmo, que todas essas dificuldades acabam tendo que movimentar a cabeça do técnico Weber para poder saber o que vai fazer, né? O banco do Taubaté é aquele banco de couro, caprichado, revestido, né? Não é aquele banquinho duro, não. Sabe aquele banquinho que o cara fica sentado, doendo ali as nádegas, né? Não, ali é tranquilo, né? O banco do Taubaté é um bancão, banco, né? Beleza. Então, Andressa, a Larissa falou sobre o Maurício Borges, que é um cracaço, é um jogador espetacular, foi campeão olímpico em 2016, titular na seleção brasileira que ganhou a medalha de ouro no Rio de Janeiro com o Renan. Eu queria falar um pouquinho sobre o Minas, André, pelo seguinte: o Minas é o mais tradicional time de vôlei do Brasil. O Minas foi tricampeão brasileiro nos anos 80, quando um coreano, que fazia um ótimo trabalho, me foge, aqueles nomes. Aqueles nomes bonitos veio, da gente depois falar, ele né? até assumiu a seleção brasileira rapidamente, e lá tinha o Pelé, era um jogador extraordinário, né, no Minas. O Minas é um time, tem tradição, assim como no próprio basquete, mas o vôlei do Minas seguramente é o mais tradicional time de vôlei do Brasil. É um time que está há anos jogando competições, como eu disse, foi tricampeão nos anos 80, sobe e desce, vai fazendo. Tanto é que o William, o levantador, o William Arjona, El Mago, ganhou esse apelido quando atuou na Argentina, ele fez questão, Andressa, de jogar no Minas, porque ele está encerrando a carreira, está no finalzinho, né, já está com quase 40 anos, eu acho que o William está na mesma faixa ali do Rafa do Taubaté. E ele falou, poxa, eu tenho que jogar no Minas, é um time que os grandes nomes passaram pelo Minas, né? No começo da carreira, ali mais para frente, é legal. Então o Minas tem uma tradição extraordinária. Vindo para o atual campeonato, Andrés, o Taubaté pegou o Minas na semifinal lá da Copa Brasil e ganhou de 3-0, mas não deu chance. Primeiro turno em Taubaté, foi pouco depois, 3-0. Foi no dia 15 de novembro, primeiro turno, 3-0 também sem chance. Não deu chance para o Minas. O Minas, ele tem uma vitória importante, que ele ganhou do Cruzeiro no primeiro turno por 3-2. Está em quarto colocado, Antônio Carmo, vem subindo aí na Superliga também. Mas eu acho que eu esperava um pouco mais. Eu acho que o Campinas está um pouco acima do Minas. Agora, o jogo de hoje, claro, deixa o Taubaté numa situação um pouco mais complicada, em razão dos desfalques. O caso de não ter o Thales, que é o líbero titular, e não tem um outro para jogar, obriga o Maurício Borges, né, a sair da sua posição e ser o líbero. Mas, dos 6 jogadores, é claro, André, que o Lucão faz muita falta, é titular absoluto. Bom, e aí segue adiante. Mas deve ser um grande jogo hoje às 7 da noite.
o Taubaté vai ter que jogar muita bola para ganhar desse Minas, que não é só o William, ele tem o Escobar, o cubano, camisa 3, que é um cavalo ali também, né? Joga demais, né? Você tá cheio dos nomes hoje, né? Ó, esses 3 próximos jogos, incluindo esse quarto também aqui, são jogos que o Weber já disse, inclusive, aqui no nosso programa, que provavelmente o time titular, né, o time que está com Covid, não vai jogar ainda. E quando voltar aqui nessa semifinal da Copa Campinas, né, da Copa Brasil contra o Campinas, ainda vai ter aquela adaptação para saber se os jogadores estão à disposição. O Rafa, por exemplo, já postou vídeo na internet, Antônio Carmo, que está treinando em casa, assim como os outros jogadores também, na medida do possível, dentro do que eles estão passando as dificuldades ali com o Covid, né? Mas desgasta, viu, gente? Eu vi jogador aí, alguns têm uma dificuldade maior. Aquilo que você falou ontem na volta, às vezes demora um pouquinho mais. Esperamos que o pessoal do Taubaté volte com força total.